Ouça agora uma palavra com o pastor Vander Marques. Muito bem, são 21 horas em ponto. Estamos aqui ao vivo, aproveitando para poder fazer uma gravação que a gente coloca no Instagram, no Facebook, mas eu gostaria já de ir direto ao assunto. A palavra de Deus no livro de Lucas capítulo 9, versículo 51 em diante, diz assim o meu título aqui na minha Bíblia: os samaritanos não recebem o Senhor Jesus. Bom, vamos primeiro entender quem são os samaritanos. Os samaritanos, aqui na Bíblia, eles eram um povo que não se davam bem com os judeus. Essa é a realidade. Por quê? Por conta deles não aceitarem o modelo de fé, o modelo de crença do povo de Israel em Jerusalém. Então, havia entre eles uma grande rixa, uma rixa religiosa, como hoje existe isso até hoje. Então, o que aconteceu? Por essa razão, eles não quiseram receber o Senhor Jesus. Não quiseram, pelo fato do Senhor Jesus ser judeu, pelo fato do Senhor Jesus estar em viagem, indo para Jerusalém. A Bíblia fala assim, olha, no versículo 51. Aconteceu, foi um fato, que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, devia o Jesus ali estar, claro, diante de todos, reconhecendo que ele seria o mestre, o salvador. E aí diz assim: manifestou no semblante a intrépida decisão de ir para Jerusalém. Olha, entenda uma coisa, o Senhor Jesus, ele já tinha consciência do que iria acontecer com ele. Ele já sabia. Jesus ali estava apenas colaborando para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse a palavra de Deus, a vontade de Deus a respeito da sua morte e ressurreição. Então, essa passagem fala realmente sobre a caminhada do Senhor Jesus para a própria morte, em favor de todos nós. Agora veja, a oportunidade dada a esse povo, a oportunidade que foi dada a ele. Diz assim, no versículo 52, enviou então mensageiros que o antecedessem, ou seja, mensageiros enviados pelos discípulos, antecipando a ida do Senhor Jesus até aquela cidade, Samaria ali, os samaritanos. E diz assim, entraram numa aldeia para poder preparar uma pousada para receber o Senhor Jesus. Então estava tudo pronto para o Senhor Jesus ir até ali na aldeia com os samaritanos, que fosse ali preparado uma recepção, um lugar para ele dormir, para ele descansar. Mas diz a Bíblia que os samaritanos não o receberam. Não o receberam. Por quê? Porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Então, vendo os discípulos ali, aquele absurdo, né? Os discípulos na decisão deles, na maneira deles pensarem, né? Porque os discípulos andavam afoitos, eram precipitados, querendo resolver tudo ao modo deles. O que aconteceu? Os discípulos então, vendo essa situação, o Tiago e João perguntou para o Senhor Jesus assim: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir os samaritanos? Peraí, poxa, falar com o Senhor Jesus a respeito disso, o Senhor Jesus, ele é o próprio fogo. O Senhor Jesus jamais permitiria isso. Jamais permitiria uma coisa dessa. Então diz assim no versículo 55, Jesus, porém,
olha só, voltando-se para os discípulos, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem, o Senhor Jesus, não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Preste muita atenção. O que acontece? Hoje, nos dias de hoje, tem sido mais ou menos assim, mais ou menos desse jeito. Fulano que não aceita a igreja de Beltrano. Existe aí um confronto entre religiões, entre crenças. E na verdade, preste muita atenção nisso. Nós que estamos na presença de Deus, nós que estamos tendo uma vida com o Senhor Jesus, vivendo na obediência à sua palavra, a gente quer levar Jesus para as pessoas. Muitas das vezes a gente tenta até interceder, tenta conversar, aconselhar, mas acontece o mesmo que aconteceu na aldeia dos samaritanos. As pessoas, elas simplesmente não querem, elas rejeitam, elas não aceitam ouvir falar de Jesus, elas não aceitam ouvir falar da palavra de Deus, quanto mais falar de igreja ou falar de pastor. Hoje está muito difícil. Hoje está uma situação muitíssimo difícil. Quando eles deveriam considerar o Senhor Jesus, a palavra de Deus, como assunto dos céus, da glória, eles tratam como se fosse algo comum, algo corriqueiro. As pessoas estão assim hoje. Está muito difícil você evangelizar uma pessoa. Está muito difícil você, como antigamente a gente fazia, abordava as pessoas na rua, batia no portão, chamava para falar de Jesus, para falar da salvação, para falar o que Deus poderia fazer na vida delas se elas assim o aceitassem. Porque Deus ele quer pousar, ele quer fazer morada dentro de você. Deus ele quer fazer do nosso coração, da nossa vida, o seu repouso. Ele está dentro de nós. Mas o que acontece? Poxa, peraí, não tem que ser por obrigação, não tem que empurrar a palavra de Deus goela, garganta dentro, me desculpe o termo. A gente não pode fazer isso. A gente não pode querer obrigar uma pessoa a aceitar. A gente não pode obrigar uma pessoa a receber Jesus na sua vida. Isso tem que acontecer naturalmente, tem que partir da própria pessoa, uma decisão sua. Porque muitas das vezes é aquela história, é como a gente sempre fala, a gente sempre dizia, se não for por amor, é pela dor. E é verdade, quantas pessoas elas procuram receber e aceitam Jesus nos últimos momentos da sua vida, no momento de sofrimento, no momento de dor. Então o que a gente está querendo dizer aqui? A gente não precisa obrigar você. A casa de Deus, o trabalho da casa de Deus é esse. A gente está ali com as portas abertas. A gente está ali, inclusive, deixando você à vontade para tomar a sua decisão. Porque é um trabalho que não é forçado. Ali não se usa artifícios, artimanhas para querer empurrar Jesus ou para querer colocar ele dentro de você. Não. Jesus ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e me convidar, eu vou entrar, vou permanecer, vou participar, vou cear com você. Ou seja, você vai desfrutar com Deus e no reino de Deus dos benefícios que naturalmente vão acontecer. Mas Tiago e João, os apóstolos ali indignados, talvez na sua ignorância, pediram permissão para Jesus para poder atear fogo e destruir aquele vilarejo, para destruir aquele lugar onde estavam os samaritanos, que por sua vez não quiseram receber Jesus. É um direito seu, meu querido. A gente não vai se calar perante esse mundo. Nós somos assumidos, nós somos pessoas que assumimos uma postura de cristãos, de filhos de Deus. Nós não temos vergonha de falar de Jesus para as pessoas. Mas tampouco a gente vai te obrigar ou querer fazer algo para poder castigar, como diz o outro, né? Ah, não aceitou? Então
Tomara que aconteça isso, tomara que aconteça aquilo. Isso não é do Espírito de Deus. Qual é o Espírito que está em você? Você que está aí na sua casa, você está dentro de uma igreja, você está na presença de Deus, você quer forçar o teu familiar, você quer obrigar, você faz críticas, você faz comparações, ofende, chama até o filho, fulano, dentro de casa de endemoniado. Não faça isso. Não faça isso. O Senhor Jesus repreendeu na hora os discípulos, porque a violência, a vingança não faz parte dos ensinamentos do Senhor Deus, do Senhor Jesus. Não faz parte dos ensinamentos da palavra de Deus e tampouco da casa de Deus. Às vezes, levar o Senhor Jesus, a palavra de Deus, levar a presença de Deus para as pessoas, para a vida das pessoas, tem sido muito difícil, porque elas não querem. Por alguma razão, por decepção, por frustrações, talvez por culpa de muitos pastores dentro da igreja moderna, as pessoas passam de longe quando elas veem uma igreja. E elas acham que Deus é um Deus inexistente, um Deus mentiroso, um Deus fajuto. Então, vamos analisar, vamos pensar bem nisso. Os discípulos ficaram até indignados e quiseram atear fogo naquele lugar, porque eles não quiseram receber Jesus. O espírito que você tem que ser um espírito manso, um espírito de oração. A melhor coisa que você faz é orar pelo teu familiar, é pedir para Deus dar o livramento para ele, é pedir para Deus quebrantar o coração dele. E olha, se for necessário as pessoas passarem por alguma situação para poder se render a Deus, é Deus quem vai permitir, é Deus quem vai preparar tudo. Nós não fomos chamados para poder destruir almas. A gente foi chamado para poder salvá-las. Não existe isso. Na casa de Deus não existe isso. A gente não está ali para criticar, para combater ninguém. A nossa luta não é contra o homem, contra a carne, contra o sangue. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. E isso tem sido feito com oração, com jejum, com verdade, com sinceridade. E olha, eu tenho certeza absoluta, você vai se lembrar de tudo isso. E no momento que você precisar, fique sabendo, as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possam te socorrer, te salvar, e tampouco os ouvidos de Deus fechados que não possam ouvir o seu clamor, a sua oração. Fique em paz, que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.